Para conversar com a Lízia Monteiro. Ela é psicóloga e consultora em RH. E hoje ela vem bater um papo com a gente para falar como a gente pode entender alguns fatores, por exemplo, que definem o salário emocional. Você, por exemplo, sabe o que é o salário emocional? Sabe ou não sabe? Bom, se não sabe, nós vamos saber agora com esta grande profissional que hoje aceitou o nosso convite nesse dia 1º de maio para estar aqui e com certeza falar com quem está de folga em casa, né? Sim. Tem muita gente do RH também que está de folga em casa, empresários que estão nos assistindo. Muito bom a gente chamar a atenção dessa forma, porque é um jeito bem gostoso da gente se ajudar, né? E a comunicação, ela tá para isso, para levar as informações e, obviamente, a gente aprender junto com os nossos entrevistados. Primeiro, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, bom dia. Bom dia, meu amor. Vamos explicar para quem está em casa, na verdade, o que é, na verdade, o salário emocional, para que as pessoas possam entender e não deixa de ser uma dica até para o RH, né? Essas empresas que trabalham aí com estes profissionais que muitas vezes também precisam desse cuidado, né? Sim. O salário emocional, ele é justamente esse conjunto, esses benefícios que a gente traz para os nossos colaboradores. Então, hoje, os nossos colaboradores, eles não estão buscando apenas a questão do salário real. Eles buscam qualidade de vida, saúde mental, um clima organizacional. Então, a gente tem diversas séries de fatores que vão constituir aquele salário emocional. Muito bom. Você explicou dessa forma, então, assim, a importância desse salário emocional é o que é mais importante. Eu achei interessante o que você falou, porque, assim, há muitos anos atrás, eu prestei serviço para uma empresa lá do outro lado do Rio, em Timon. E é impressionante que chegava o dia do salário, eu não percebi o mês passar. Né, que foi logo no início da minha carreira de TV. O mês passava de um jeito que as amigas diziam, você não vai receber seu salário não? Ai, é hoje? Nem lembrei que dia que é hoje. Então, assim, isso é um exemplo que se dá de um salário emocional. É você saber que esse dia vai chegar, mas que o mês inteiro não foi angustiante chegar naquela data, mas foi prazeroso ao ponto de você esquecer que tinha um salário para receber. Pode mais ou menos funcionar dessa forma? Sim. Quando a gente fala do salário emocional, é justamente isso, né? O trabalhador, ele se sente prazeroso de estar naquele local. E a gente não vai falar apenas do dinheiro. Sim. Hoje, as empresas, elas infelizmente perdem muitos colaboradores justamente por causa disso, porque às vezes fica só relacionada à questão do dinheiro e ela não vai investir em qualidade de vida, em endomarketing para aquele local. Então, assim, quando a gente junta essa série de fatores, os colaboradores, eles estão buscando cada vez mais. É uma empresa que preza a saúde mental do colaborador, é uma empresa que está ali responsável pela minha saúde mental. Então, o que é que eu, como empresa, posso estar fazendo? Então, os colaboradores, a gente fala desse salário emocional, que é justamente essas motivações, tanto emocionais, que a gente fala dos colaboradores, quanto essas motivações do dia a dia. Então, imagina eu chegar no fim do mês ali, me sentir realmente ali prazeroso em estar executando. E não apenas quando eu acordo, eu já penso assim, nossa, mais uma semana, mais um dia. Então, quando a gente junta todas essas questões, os colaboradores, eles estão ali se sentindo pertencentes, elas têm uma sensação de pertencimento naquela empresa. Então, elas não vão ficar apenas pela questão do salário, e sim por todas as condições que aquela empresa oferece. Bom, vamos falar então como se deve ficar atento. Como é que uma empresa se deve ficar atenta relacionada ao RH? Quais seriam os pontos positivos e os negativos do papel do RH dentro de uma empresa, né? Porque são muitos colaboradores Sim. que dependem do RH. Qual é o papel hoje do RH para trazer essa qualidade desse salário emocional? Pronto. As empresas, elas podem estar fazendo pesquisa de clima. Então, a cada 6 meses eu vou fazer uma pesquisa de clima e saber como é que está a satisfação desses meus colaboradores dentro da empresa. Também ela pode estar fazendo intervenções, palestras, treinamentos, porque muitos colaboradores, quando chegam, eles não se sentem pertencentes à organização. E aí, naqueles 3 primeiros meses, que é os períodos de experiência, muitos colaboradores, eles vão embora porque acham que não estão inseridos naquela cultura daquela empresa. Então, é sim necessário que aquela empresa ela possua justamente esse salário emocional. Então, ela pode fazer pesquisa de clima, ela pode fazer um endomarketing, ela pode fazer
fazer ações de qualidade de vida, colocar isso no calendário dela, pode fazer treinamento com a liderança. Então, como é o treinamento com a liderança? Imagina se eu tenho bons líderes, eu vou conseguir perpetuar aquela cultura daquela empresa. Então, eu vou conseguir também que aquele funcionário ele sinta ali motivado. Também a empresa ela pode ficar muito atenta ao indicador do turnover. É uma empresa que está saindo muitos funcionários, então eu percebo ali, é um sinalizador para eu como RH. Então, assim, eu preciso... Não é interessante uma empresa que pede tantos funcionários em tão pouco tempo. Isso. Algo está errado. Algo está errado. E aí, cada empresa, ela vai ficar sinalizada. É uma empresa que está perdendo muitos funcionários. Então, será que meu salário emocional realmente não está acontecendo? E aí, cada empresa vai adaptar. É onde a gente começa a fazer as pesquisas, tanto de clima, pesquisa de satisfação, pesquisa interna, entender o que é que está fazendo, eu como RH, eu como empresa, para que a gente consiga fazer intervenções naquela empresa e cada empresa a gente vai montar um plano, um planejamento para que eu consiga estar promovendo essa qualidade, essa saúde mental dentro dessa empresa para esses funcionários. Eu achei muito interessante o que você falou, Lízia, porque assim, o que a gente percebe? Muitas vezes a forma como o RH trabalha não quer dizer que tantas mudanças sejam tão viáveis. O importante é você ter aquele funcionário, aquele profissional que está dentro da empresa e que ele venha, sim, se tornar um profissional dentro da empresa mais seguro, que ele se sinta mais tranquilo e que aquele profissional que ali está, ele permaneça ali onde está e crescendo, evoluindo. Sim. Então, quando você fala de tantas trocas ou mudanças, muitas vezes o problema não está nas pessoas que estão sendo mudadas, mas sim da forma como você está colocando aquela administração dentro do local de trabalho. Porque não adianta você mudar colaboradores se a mente continua do mesmo jeito. Sim. Isso é muito grave, né? Sim, porque o que acontece? Às vezes a gente tem um gestor, um líder, a gente não está treinando essa pessoa e a gente vai colocar um colaborador, vem outro colaborador, a gente não treina a pessoa, a gente não faz uma avaliação de desempenho, a gente não faz um acompanhamento desses funcionários. A pessoa entra, depois a pessoa sai. Aí depois vem outro funcionário, não se adapta, sai. Então, olha quanto que a empresa está gastando nessa entrada e nessa saída dessa empresa. As empresas hoje, muitas vezes não tem um plano de cargos e salários bem definido, um plano de carreira. Então, os funcionários, eles procuram isso, entrar numa empresa, existe um plano desenhado dessa empresa, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eu atingir tais competências técnicas, tais competências comportamentais, eu vou estar evoluindo, então a gente precisa entender isso. Hoje, infelizmente, a gente está numa rotatividade grande das empresas porque elas não investem no salário emocional, não investem nessa questão desses salários e acontece muito essa troca das empresas, porque as empresas terminam perdendo ali um funcionário por R$200, porque aquela empresa vai ter um benefício que tem uma qualidade de vida melhor, que oferece treinamentos, oferece plano de cargos e salários para aquele colaborador. Então, eu como empresa preciso estar atenta cada vez mais, porque os colaboradores, eles estão fazendo essa mudança que é justamente para cada vez mais procurar algo melhor voltado para si. Quando a gente fala de RH também, vale muito chamar a atenção destes profissionais do RH. A gente fala muito de funcionários que, na verdade, são cuidados pelo RH. Mas o RH também não precisa passar por um momento também de cuidado e de zelo para saber se esse RH realmente está apto a cuidar de tantas pessoas? Sim. Porque assim, a gente fala muito de RH, mas às vezes existe uma capacitação profissional em cima de um RH, mas também existe uma preparação desse RH para com os demais funcionários, né? Sim. O que a gente sempre fala é justamente que a gente precisa cuidar de quem cuida daquela empresa. Sim. Então, hoje, é por isso que a consultoria de RH ela é tão importante, porque ela traz esse olhar externo. Então, ela vai estar ali, ela vai estar capacitada para treinar aquele RH daquela empresa e para estar disseminando aquele conhecimento dentro da empresa. Então, é necessário também que, além do RH, a gente tenha esse olhar externo, porque às vezes a pessoa está inserida na cultura e não percebe, acha que é normal, ou aquele RH já entrou na empresa e viu que é uma empresa. Não, é porque realmente acontece muito turnover, os funcionários entram muito, geralmente só é 3 anos, mas aí quando vem uma consultoria de RH, a gente consegue observar, a gente consegue treinar esse RH e muitas vezes o RH, o profissional de RH, ele não é cuidado, porque o RH que vai fazer a ação.
Então, às vezes, não tem ninguém para fazer a ação para ele. O RH que vai estar cuidando daquele colaborador. É muita pressão psicológica, né? Sim. Muitas vezes, e acaba tendo comportamentos desnecessários, né? Então, tem que ter realmente esse cuidado. E aí, o que chama atenção também é como é que o RH, de uma certa forma, pode trabalhar esse impacto aí de produtividade nos demais profissionais, quando, na verdade, ele não trabalha setores. É importante essa divisão de setores para se analisar uma empresa grande? Porque às vezes você quer analisar uma empresa e você não analisa setores. E quando a gente pensa em setores, são todos os setores de uma empresa que tem que ser avaliada pelo RH. E aí, nesse momento, o que chama atenção? Empatia. Sim. Isso é muito sério dentro de uma empresa, porque Sim. vai trabalhar justamente a performance daqueles colaboradores que ali estão. Alguns não se sentem inseridos dentro do contexto. É como se eles não fossem a parte importante de uma empresa. E, na verdade, todos são importantes a partir do momento que são colaboradores, né? Sim, e a gente fala muito também na questão do reconhecimento. Sim. Então, a gente precisa ser reconhecido. Às vezes, os profissionais, eles sentem falta, às vezes, de um bom dia, do muito obrigado, ações voltadas para reconhecimento, ações que a gente precisa realmente estar ali, colocando que o funcionário, ele pertence àquela empresa, para que o funcionário, ele consiga vestir a camisa daquela empresa. Imagina eu estar trabalhando numa empresa que eu não me sinta motivado, que eu acho que eu não sou importante naquela empresa. Como é que eu vou passar o mês todinho sem se sentir que eu sou pertencente àquele local, àquela cultura? Então, é muito importante que a gente realmente tenha todas essas questões. E sobre essa questão da gente analisar os setores, a gente também consegue. A gente consegue tanto fazer a avaliação macro da empresa, quanto também a gente fazer dos setores. Então, por exemplo, hoje eu vou verificar como que está o meu setor de treinamento. Então, eu vou fazer uma pesquisa de clima. A gente consegue fazer uma visão ampla daquela empresa, como também a gente fazer por setores. Então, hoje a pesquisa de clima do setor de treinamento, hoje a pesquisa de clima do setor do RH, do marketing, e aí a gente consegue identificar. Muito bom. Quando a gente fala de ouvidoria, como poderia uma ouvidoria trabalhar dentro de um RH com os colaboradores? Pronto. A ouvidoria ela é muito importante hoje dentro das empresas, porque o funcionário muitas vezes não se sente à vontade de chegar no líder para falar alguma coisa, ou para chegar até mesmo no RH, porque às vezes cria aquela aproximação, ou fala assim, não posso falar para alguém que é ali da empresa. Então, o que é que a gente faz? A gente tem sim os canais de ouvidoria, no qual o colaborador ele vai entrar pela uma senha e um login, que ele não vai saber quem é que vai estar fazendo, então é tudo anônimo. E lá ela vai colocar o que naquele momento ela acha que precisa melhorar. Às vezes é a questão do assédio, o assédio moral, o assédio sexual. E ele não consegue chegar diretamente naquele RH e dizer, olha, eu estou sofrendo um tipo de assédio, uma discriminação. Então é muito importante que existam essas ouvidorias dentro das empresas para que a gente consiga entender esse colaborador e que a gente consiga fazer essas intervenções dentro da empresa. Muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque essa questão de assédio é muito sério. É muito sério. E às vezes as pressões psicológicas que são muitas vezes acometidas, elas muitas vezes não chegam até os superiores. Sim. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado e muito zelo com esses profissionais, porque são profissionais que às vezes você imagina que não está tendo algo de positivo dentro daquela empresa e ele vai fazer sucesso e ele vai crescer uma outra empresa justamente por causa desse salário emocional, onde ele não tinha qualidade emocional, ele vai começar a receber qualidade emocional numa outra empresa e isso não é bom para a empresa que ele passou. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas elas têm o boca a boca e a pior propaganda que existe para dentro de uma empresa é a propaganda boca a boca, que é uma mídia extremamente séria, né, que tanto valoriza como desvaloriza uma empresa, né, e assim os demais. Então é muito importante ter essa conexão. Então a gente fica extremamente feliz hoje, no dia 1º de maio, dia do trabalho, a gente poder colaborar com as empresas e de uma certa forma chegar a uma conclusão. Estamos vivendo uma época extremamente difícil, não acredito que seja só por causa do Covid, acredito que o mundo da tecnologia também nos trouxe milhões de informações onde as pessoas não querem mais ter o conhecimento e muito menos analisar esse sentimento com o outro.
né? Parar para pensar que o outro é um ser humano, que ele sente, que ele tem problemas, que ele realmente não vai trazer problemas de casa para o trabalho, mas que às vezes existe essa possibilidade e que os seres humanos são diferentes, nem os dedos são iguais. E existe esse cuidado, esse olhar. Então, trazer você aqui, que é uma grande profissional, a Lízia Monteiro, para poder a gente ter essa conversação, esse bate-papo, é ajudar as empresas a ajudar o seu RH a entender que são pessoas, seres humanos, falhos. Nem todo mundo é perfeito, né? E é nesse momento que os grandes devem ter esse olhar mais avaliativo e também de sensibilidade para com seus colaboradores. Todo mundo é colaborador. No final da história, todo mundo está colaborando de alguma forma. Sim. Eu estou super feliz de ter trazido você aqui. Eu que agradeço também pela Faltou alguma dica ainda para passar para quem está assistindo a gente, ainda relacionado ao RH? Só que realmente, como você falou, é que você cuide do seu colaborador, cuide da saúde mental. A gente precisa estar cada vez mais disseminando a saúde mental, trazendo qualidade de vida para esses colaboradores, que muitas vezes a gente passa muito mais tempo no trabalho do que em casa. Verdade. Então, o nosso trabalho é a nossa segunda família, né? É verdade. Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com a nossa querida Lízia Monteiro, psicóloga e consultora em RH, a nossa querida vai falar aqui o Instagram dela e o Instagram tá na telinha. Só para você conferir, ela vai reforçar. Meu Instagram é Lízia Monteiro _. Lá a gente fala sobre saúde mental, fala sobre saúde do colaborador. Trazemos muitas dicas e vocês podem entrar para a gente falar, fazer um bate-papo. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando também em contato, que a gente está à disposição para responder vocês. E vocês viram que ela tá de verde, né? Esperança total. É. Obrigada, minha linda. Obrigada a Continue você. aqui com a gente.